Pessoal, vou tentar aqui, certo, de certa forma, resumir um pouco sobre insuficiência cardíaca, tá? Você que chegou nesse vídeo, caindo de paraquedas aqui, esse é um conteúdo mais de contexto acadêmico. Isso é mais para quem está na área da saúde e quer aprofundar mais os conhecimentos frente a isso, tá? Os estudantes de medicina, principalmente aí, tá? E meu objetivo aqui nada mais é que eu vou separar essa aula de insuficiência cardíaca com conceitos um pouco clínicos, certo? Dentro da parte clínica e conceitos um pouco até fisiopatológicos ou fisiológicos. Eu não vou entrar no pé da letra da fisiologia, até porque ficaria muito longo essa aula aqui, tá? Então, iniciando aqui, eu vou tentar tratar contigo esse coração cansado, certo? E eu vou tentar te explicar quais são os sinais e sintomas, quais as classificações, um pouco de anamnese, certo? Bem semiológico tudo aqui, tá? Bem do contexto clínico, de como você suspeitar de um paciente que ele pode estar evoluindo com um quadro de insuficiência cardíaca. Eu vou tentar te explicar também alguns conceitos de exames complementares frente a isso, certo? Sendo que você, como clínico, você tem que ter ideia da clínica e referenciar esse paciente para o cardiologista, já te antecipando um pouco, tá? E na segunda parte, que é outro vídeo, tá? Para não ficar tão longo esse daqui, eu vou tentar te passar o manejo daquele paciente que está agudizado, ou seja, aquele paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, tá? Então esse é um contexto mais de estudante. Eu tenho um canal secundário em que você vê resolução de questões, eu vou deixar o link embaixo, certo? E eu tenho outro canal que é o guia da prática, né? Que eu boto as condutas, as prescrições médicas de forma mais direta e de forma mais curtinha, tá? Então esse é um vídeo mais completo para ti. Então vamos lá. Para a gente entender de forma completa, certo? A insuficiência cardíaca congestiva, você, de certa forma, o conceito, você vai ramificando as palavras, certo? Se você pegar aqui o nome insuficiência, algo que está insuficiente é algo que não consegue realizar suas funções de forma completa. Ou seja, ele realiza suas funções, mas ele não realiza de forma completa, de forma adequada. Não é diferente o coração, por isso que é um coração insuficiente. A função do coração é função de sístole, certo? Isso já ficou feio. Sístole e diástole, certo? Então, ou seja, ele vai contrair, ele vai dilatar. Então a função dele é o quê? Basicamente, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes de inotropismo, cronotropismo, batimotropismo, tudo isso não. A ideia é a gente entender de um contexto geral que o coração ele tem que ejetar sangue e ele tem que receber sangue. Logo, as paredes do coração elas têm que estar dilatando de forma adequada e contraindo de forma adequada. Que aqui entra alguns contextos, algum contexto fisiológico que eu vou te explicar mais à frente, tá bom? Mas guarda esse conceito que agora o coração ele está ejetando certo? Dilatando de forma inadequada, de forma incompleta. E isso seria basicamente, ou mais ou menos, de forma resumida, o conceito em si de insuficiência cardíaca congestiva. E o congestiva, né, vai ter congestão. Até porque não tem uma definição em si. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca ele é o final de tudo. Ele é o final de um paciente que sobreviveu a um infarto agudo do miocárdio. Ele é um final de um paciente que tem uma valvulopatia, uma insuficiência aórtica, por exemplo, uma atresia da válvula mitral, que seja, certo? Alterações cardíacas em si, então o final vai ser a evolução à insuficiência cardíaca congestiva. Tá certo? Por isso a gente trata de conceito. E falando disso, a gente começa a adentrar um pouco do quadro clínico do paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Eu já te peço que você deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo se ele está te ajudando, porque o material é completo, tá certo? Então, vamos aqui, Para você entender de um contexto geral, veja bem que eu não estou falando de um paciente que já tem diagnóstico e chega descompensando. Esse é o paciente por primeira vez. Esse é o paciente que ele está chegando e ele está com determinadas queixas, com dispneia, certo? Dispneia a pequenos esforços
O paciente já pode ter tido um histórico de infarto agudo do miocárdio. E dentro desse histórico de infarto agudo do miocárdio, a gente entra nos fatores de risco. E aqui eu vou dar uma pausa contigo, eu estou tentando falar rápido, mas veja, você pode voltar o vídeo, certo? E tentar pegar o fio da meada aqui, certo? Mas veja bem, se a gente fala de fatores de risco, o paciente geralmente, olha só, eu não estou dizendo que todos os pacientes são dessa forma, mas geralmente qual é o perfil fenotípico, certo? Ali, cara a cara contigo do paciente. Você vai ter um paciente obeso, certo? Geralmente é um paciente com maior de 60 anos de idade, geralmente, veja bem o que eu estou dizendo, mas de fatores de risco a gente vai falar um paciente obeso, um paciente sedentário, certo? Sedentário. O paciente lá obeso, que a gente entra no quadro de síndrome metabólica. O paciente, ele pode ser hipertenso, hipertenso crônico. O paciente pode ter hipercolesterolemia, certo? Os níveis de colesterol total e frações, eles estão elevados. É um paciente que ele é tabagista, é um paciente alcoolista, certo? Então, um paciente que já tem um antecedente de infarto agudo do miocárdio, tá certo? Então, tudo isso entra como fator de risco para você, de certa forma, complementar e entender o quadro clínico desse paciente. Só que, olha só, isso é para você pensar. É para você, frente a uma questão, você pega essa questão e diz que o paciente tem um IMC maior ou igual a 30, certo? O paciente não pratica exercício, é um paciente que fica mais dentro de casa, come muito fast food, tem hipertensão arterial, certo? A longo prazo, né, não tratado ou tratado com má adequação do tratamento. Um paciente tabagista crônico são 2 maços dia, certo? Ou seja, 40 cigarros dia, isso é muito, tá bom? Então, fica ligado nesses pontos aqui que eu te chamo a atenção, que isso é importante entender. Frente também, você sempre tem que entender a realização de anamnese e exame físico. E é por esse motivo até que eu te falo um pouco de fatores de risco. Sempre mistura isso com perguntas, certo? E eu costumo dizer, inclusive em todos os meus vídeos, o mnemônico, né, do ampla A2 que eu falo, né, para te facilitar a vida. Ó, você fala ampla A2. O A, você pergunta sobre alergias para o paciente. Ah, Vago, o paciente vai estar lá com dificuldade de respirar, eu vou perguntar se ele tem alergia a alguma coisa. Porque você vai passar medicação para ele. Se ele tiver alergia ou problemas com alguma medicação, pode te ajudar, né, nesse momento. O M é de medicações. Você pergunta, senhor, senhora, você toma medicações de uso contínuo? Ah, eu não sei o que é uso contínuo. Todos os dias? Você pergunta, você toma medicação todos os dias? Porque pode ser que a pessoa tome o enalapril da vida, o losartana, certo? Ou seja, ele faça um tratamento para hipertensão arterial, a pessoa já toma todos os dias e ele não considera mais que isso ali é uma medicação de tratamento, já tornou-se tão habitual para ele, certo? Que ele não, às vezes nem te conta. Então você tem que perguntar, certo? Você pergunta se ele tomou alguma medicação nas últimas semanas e qual medicação, certo? Você já pergunta se ele tem patologias. Patologia você especifica para o paciente, você tem alguma doença diagnosticada, diabetes, hipertensão, alterações no colesterol, certo? Você pergunta alguma doença cardíaca já diagnosticada, algum antecedente cardíaco. Olha só como a gente vai entrando aqui, né? O L, geralmente eu pergunto mais lá na cirurgia, que é líquidos e antecedentes, e a última vez que a pessoa comeu, né? Que você vai ter que internar, geralmente vai passar por uma cirurgia e tal, então aqui eu posso até pular. O A2, você vai falar de quê? Você vai falar de alterações onde você fala alterações gastrointestinais, se o paciente está com diarreia, está com vômitos, você pergunta se tem alterações renais, se está com dificuldade de urinar, qual foi a última vez que urinou, certo? Você pergunta se ele está com alterações, se desmaiou, certo? Alterações a nível neurológico, né? Que a gente pode perguntar também, tá bom? Alterações cardíacas, alterações respiratórias, certo? Você dá uma misturada aqui. E o outro A, você vai falar de antecedentes cirúrgicos, certo?
Isso é só quesito de quadro para ficar bem completo aqui, tá? A outra ideia é, o próximo passo, depois que você fizer essa anamnese, obviamente, veja bem, isso é um contexto geral que eu estou tentando te dar aqui, tá? Depois disso, você pede permissão para o paciente, você realiza o exame físico direcionado do paciente, onde você vai fazer a ausculta pulmonar, certo? Palpação, percussão, certo? Todo aquele passo a passo lá da semiologia, né? Inspeção, ausculta, palpação, percussão, torácica, abdominal, de extremidades, certo? Você vai ver se tem lá o sinal do cacifo, certo? Você vai ver se tem lá o sinal da fóvea, melhor dizendo, né? Se o paciente está com gesto, certo? Está com congestão periférica, se está com hepatomegalia, se está com esplenomegalia, tá bom? Se ele já tem ascite, porque pode ser, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca global, e isso pode acontecer, tá bom? Mas veja, entrando num quadro mais específico da parte clínica, geralmente o paciente ele vai chegar, da parte clínica relacionada à insuficiência cardíaca, geralmente o paciente ele vai chegar com dispneia. O que é isso? É dificuldade de respirar, tá? Ele vai estar respirando ali com muita dificuldade, certo? Ele vai estar, de certa forma, puxando o ar pelo canudinho. E ele vai te dizer, você vai perguntar, você vai classificar essa dispneia, onde entra a pontuação de dispneia. E eu tentei nesse quadro, de certa forma, resumir para ti aqui, certo? Em poucas palavras, a classificação de dispneia. Você pergunta para o paciente, veja, senhor, essa dificuldade que o senhor está tendo para respirar, ela a exercícios intensos, o senhor corre para ter essa dificuldade, ou o senhor amarra seu tênis e já tem essa dificuldade? Porque são coisas diferentes. Se for exercício intenso, você dá pontuação 0, fica tranquilo. Agora, se o paciente diz, poxa, não consegui amarrar o meu tênis, não consegui botar a minha roupa, certo? Porque eu estou com dificuldade de respirar. Aí você considera a pequenos esforços. O meio termo, vocês podem ler aí, tá? Eu não vou estar lendo o slide aqui porque isso não é meu objetivo. Meu objetivo é te explicar a tabela e que você entenda o quadro clínico do paciente. Outro clássico que a gente pergunta é, senhor, para o senhor dormir e dormir bem, o senhor tem que dormir com almofadas, certo? Isso se chama ortopneia, certo? O paciente quando dorme, não é botar almofada, tá? Eu vou te explicar o que é ortopneia. O paciente dorme horizontalizado, certo? E nessa horizontalização, ele tem dificuldade de respirar. Então, ou ele tem que dormir com travesseiros, elevando a cabeça e um pouco do tórax também, certo? Ou ele tem que dormir sentado, tá bom? Então, ortopneia é essa dificuldade de respirar, certo? Essa sensação de afogamento dormindo horizontal, tá bom? Em horizontal. Então, ele tem que botar essa almofada. E o outro clássico que é a dispneia paroxística noturna, tá? A dispneia paroxística noturna não é segredo para ninguém, nada mais é que o paciente que dorme e acorda durante a noite com dificuldade de respirar. E aí você pergunta para o paciente, o senhor tem que deixar as pernas, o senhor tem que sentar e deixar as pernas pendendo, né, na ponta da cama, e geralmente o paciente vai dizer que sim, tá? Ou seja, ele acorda durante a noite com dificuldade de respirar. E cara, assim, eu não te falei isso avulso não, porque tudo que eu falei de antes até aqui, você vai entender o contexto agora, certo? E se você chegou até aqui, cara, compartilha esse vídeo, porque para fazer essa sequência aqui, você entender tudo é complicado, certo? E para tentar explicar com vontade é mais complicado ainda, tá bom? Mas olha isso aqui, se você pega tudo isso que eu te falei de anamnese, que eu te falei do exame físico, eu citei só do exame físico, e que eu te falei sobre um pouco da clínica, cara, tu entra lá na classificação dos critérios de Framingham, certo? Eu não vou entrar em detalhes de histórico, de critério de Framingham, nada disso não, até porque ele não é meu objetivo, tá bom? Meu objetivo aqui é te mostrar isso. Por quê? Porque isso vai te ajudar a diagnosticar. Se você tiver decorado, olha só, decora aí, ó, os critérios maiores e menores de Framingham. Eu te falei da hepatomegalia, eu te falei da dispneia frente a esforço, eu não te falei da edema postural, mas você vai pensando frente a isso. O coração está com dificuldade sistólica, de ejetar sangue, certo? O derrame pleural pode aparecer aí frente
alterações retrógradas da insuficiência cardíaca de coração esquerdo, certo? Olha só, os critérios maiores é clínico, dispneia paroxística noturna, certo? Se você vai ter uma alteração retrógrada, você pode ter edema agudo de pulmão, estertores crepitante, que eu vou falar disso um pouco mais depois, certo? Alterações retrógradas, turgência jugular, certo? Cardiomegalia, bulha 3, tá bom? Terceira bulha, que eu vou detalhar isso um pouco mais à frente, tá certo? Então, guarda esses critérios de Framingham, que isso é muito importante para a tua prova teórica, tá certo? Para te acrescentar um pouco mais, nós temos nos consensos de cardiologia o que é a classificação do New York Heart Association, né? Você vê aqui que ele divide em classes, certo? Você tem a Canadian também, certo? Mas você pode utilizar isso no contexto clínico, né, do paciente, mas associado à questão de dispneia também. Se você perceber, eu dei uma resumida, tá? Aqui na tabela, a tabela é bem maior, mas eu tentei resumir. O classe 1, paciente não tem limitações, certo? Classe 2, limitações leves. É para te facilitar até a classificação. É muito parecido com a classificação de dispneia, se você for perceber. Classe 3, as limitações são mais acentuadas, ou seja, aquele paciente já que com poucos esforços ele já tem a dispneia, certo? E a incapacidade física, aquele paciente que apenas a levantar-se ou ao estar sentado, ele já tem dificuldade de respirar, tá certo? Então, cara, vai guardando, parecem conceitos soltos, mas se você repetir isso daqui, tu vai entender o contexto geral, tá certo? Então, meu objetivo aqui é te mostrar todo esse contexto. Eu vou tentar agora resumir um pouco da conduta que nós iremos tomar frente ao paciente. E a conduta, ela inicia em suspeitar o quadro clínico. Para você suspeitar, você vai ter que fazer o quê? A anamnese mais exame físico. Cara, não tem segredo. Na anamnese mais exame físico, e eu vou te mostrar o quadro clínico. O paciente, na anamnese, você vai fazer as perguntas direcionadas para o quadro clínico do paciente, que nós acabamos de falar. O exame físico, inspeção, ausculta, palpação, percussão torácica, certo? Direcionado tanto para a parte respiratória quanto para a parte cardiovascular. Vai que o paciente tem um sopro lá, tá certo? Vai que o paciente tem edemas de membros inferiores, vai que o paciente tem hepatomegalia, você palpa a nível abdominal também, tá certo? Então, todo esse contexto ele tem que ser utilizado aqui. São ferramentas que você pode utilizar, certo? O segundo ponto é diagnosticar. Uma vez que você suspeita, você solicita exames complementares para diagnosticar o teu quadro, cara. E não tem erro, porque veja bem, você vai pedir o que tem disponível. O BNP, ele é o péptido natriurético cerebral. Geralmente, nos hospitais de pequeno porte, ou até de médio porte, às vezes até de grande porte, não tem disponível, tá? Mas eu vou te explicar de contexto teórico, se um dia você tiver disponível, você pede. O que acontece com o péptido natriurético cerebral, certo? Ele é chamado cerebral porque ele foi encontrado, né, em biópsia e tal, de pacientes antigamente, e aí pensaram que ele era formado a nível do cérebro. Mas não, ele é formado a nível cardíaco mesmo, a nível das artérias cardíacas, não vou entrar em tanto detalhe disso. O que é o péptido natriurético cerebral? Ele é um marcador, digamos, de diferença de dispneia. Ele te diz o seguinte, para te resumir, ele te diz assim, ó, a dispneia é de origem cardíaca, ou ele te diz, a dispneia não é de origem cardíaca. E se não é de origem cardíaca, é de origem pulmonar. Poxa, se o paciente está com dificuldade de respirar, você tem duas fontes. Ou é cardíaco ou não é cardíaco, certo? Para ser cardíaco, o valor do péptido natriurético cerebral ele vai ser maior a 400 picogramas. Se ele for maior a 400 picogramas, tem uma classificação melhor, tá bom? O que eu estou tentando é resumir para ti aqui. Mas se ele for maior a 400 picogramas, você vai ter origem cardíaca. Você vai dizer, beleza, então pode ser por insuficiência cardíaca. Se ele for menor a 400, você pode suspeitar. Você ainda pode ser, mas a probabilidade é que seja pulmonar. Sei lá, uma asma, uma crise asmática. O paciente pode ter um DPOC, certo? O paciente pode ter uma anemia grave.
O paciente pode ser um paciente com lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? Então, fica só ligado nesses detalhes. O segundo ponto é a radiografia de tórax, que se você pode pedir, esse sim é melhor, né? A disponibilidade dele é melhor. E aí você pode ver os sinais, certo? Frente ao edema agudo de pulmão, certo? Essa radiografia aqui, ela não tem alterações, né? Se você perceber, eu até marquei aqui o seio costofrênico aqui, certo? Que não tem derrame pleural, mas o que a gente observa geralmente aqui a nível hilar, né? Aqui a nível dos vasos pulmonares, né? Quando tem essa congestão pulmonar, certo? A gente observa o que se chama sinal em asa de mariposa ou asa de borboleta, tá certo? Lá no edema agudo de pulmão, que eu vou especificar isso para ti, certo? Lá na insuficiência cardíaca descompensada. Mas aqui na parte de insuficiência cardíaca, para você ter ideia, o que eu estava falando era um contexto mais agudizado, aqui você vai ver um índice cardiotorácico, né? Você vai ver aqui do meio para cá, certo? Aí você soma, divide, né? Com o seio costofrênico, a diferença deles aqui, certo? Tudo, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Mas nada mais que o índice cardiotorácico, ele tem que estar menor a 50% ou 40%, dependendo da literatura, tá bom? Outro detalhe que você pode utilizar, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele vai ter dois parâmetros que você pode utilizar, que é o índice de Sokolov, certo? E o índice de Cornell. Se você tem interesse em aulas específicas de eletrocardiograma, comenta aqui embaixo, certo? Que aí, se eu me animar, eu boto uma aula específica de como ler eletrocardiograma e ver suas alterações de forma bem fácil, tá? Mas nada mais que Sokolov, você vê o S de V1 somado, de V1 ou V2, na verdade, somado com o R de V5 ou V6, certo? Você pega o que for maior, escolhe o que for maior. Se você conta os quadradinhos, né, os quadradinhos pequenos. Se o número de quadradinhos pequenos for maior ou igual a 35, dependendo da literatura 36, se fala de milivolts, certo? Quadradinhos pequenos, seria assim, cada um é 1 milivolt, certo? Você diz que o índice de Sokolov é positivo e é compatível à insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? O Cornell, você pega o R de AVL, olha aí, ó, Cornell, então é R de AVL, certo? Mais S de D3, opa, ficou ruim aqui, de D3, tá certo? Você soma, e aí em mulheres tem um número, em homens tem outro, você pode utilizar somente o Sokolov, tá bom? Por último, a gente tem a ecocardiografia transtorácica. A ecocardiografia transtorácica, ela vai te dar mais um contexto referente à estrutura cardíaca. Você vai ver lá o miocárdio, você vai ver a funcionalidade cardíaca. Se você pedir o Doppler, você pode ver o fluxo de sangue cardíaco, certo? Você vai acompanhar o remodelamento cardíaco, tá bom? Então, é mais uma questão, é mais uma arma aí que você pode ter, certo? Mais uma bala para atirar para você diagnosticar uma insuficiência cardíaca. Aí você pergunta, Givago, qual é o mais sensível? Qual é o mais específico? Qual é o melhor de todos? Cara, pode-se dizer que a ecocardiografia transtorácica. Por quê? Porque aqui você vai ver estrutura cardíaca, você vai ver fluxo de sangue, certo? Ou seja, funcionalidade cardíaca, consequentemente. Mas os outros somados, tá bom? Eles te ajudam também no diagnóstico, tá certo? Tá entendido frente a isso? Agora a gente passa para o que é a classificação. E eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse vídeo aqui, certo? E eu vou continuar a classificação e o tratamento em outro vídeo, porque é muito importante entender esse passo a passo, beleza? Assim que eu vou deixar o link aqui embaixo do próximo vídeo, e aí você continua vendo, beleza?